Iniciar, eu queria dizer que o assunto que nós iremos compartilhar hoje de forma relacionada mais à visão, ao nosso entendimento a respeito da mesa do Senhor, eu gostaria que nós estivéssemos juntos novamente na quarta-feira, alguns que talvez não estão aqui, pudessem ser comunicados por vocês mesmos, para que nós pudéssemos tocar em alguns assuntos bem domésticos, bem particulares nossos, na quarta-feira, a respeito de um entendimento que o Senhor nos tem dado a respeito da celebração da mesa do Senhor. Nós temos tido uma direção mais específica. Eu não queria adiantar nada hoje, mas eu acho muito necessário que nós estejamos juntos na próxima reunião exclusivamente com esse propósito, de falarmos sobre essa direção específica que o Senhor nos tem dado quanto ao assunto do celebrar a mesa do Senhor. Vários aspectos, até a própria forma de nós celebrarmos. Como isso é um assunto exclusivamente doméstico, nós não iremos nem gravar isso em fita, já que as nossas gravações atendem a muitas localidades. Então, na quarta-feira, nós não iremos fazer gravação, porque é um assunto exclusivamente nosso, doméstico. Então, gostaria que os irmãos estivessem presentes, comunicassem a outros irmãos, porque eu acho que é de profundo interesse para nós falarmos sobre isso, particularidades a respeito da celebração da mesa do Senhor. Hoje eu gostaria de tocar mais na realidade espiritual da mesa do Senhor. Vamos começar por aí, porque creio que esse é o ponto, então, mais fundamental a respeito do assunto. Vamos ver alguns textos. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, por enquanto apenas o verso 26. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor. Ainda, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1 e vamos focalizar o verso 3. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Antes de tudo, vos entreguei. Pai, nós te pedimos, como igreja, reunidos em torno da pessoa do Teu Filho, supridos pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude em toda a nossa necessidade nesse momento em torno da Tua Palavra. Que o Senhor possa completamente nos suprir, nosso espírito, alma e corpo, para que possamos reter a Tua Palavra nos nossos corações. Pedimos ao Senhor que possas capturar, levar cativo nosso coração a Ti, para que possamos, com integridade de nosso ser, com toda a integralidade de nosso coração, acolhermos a palavra que o Senhor desejar implantar em nós nesta noite. Pedimos que o Senhor nos guarde em Ti, nos cubra debaixo do Teu precioso sangue
e fale aos nossos corações. Pedimos-te em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, quão sério é esse assunto da realidade espiritual. Quanta coisa nós podemos fazer, tocar, falar, sem nenhuma realidade espiritual. Quão ofensivo é ao Espírito Santo, nós que temos uma compreensão de quem é o Senhor Jesus, a realidade em pessoa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E essa expressão verdade em João, ela tem um conteúdo específico de realidade. Quantas vezes o Senhor usou em verdade te digo, no Evangelho de João. E essa expressão significa com realidade, com conteúdo, com substância. A palavrinha verdade em João é usada com este sentido. Não contrasta com falsidade, mas contrasta com sombra. O contrário de sombra é realidade. O contrário de falsidade é verdade no sentido objetivo. Então, o nosso Senhor é a própria realidade, como Ele mesmo disse em João, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Então, nós que somos povo do Senhor, nada podemos fazer que não contenha realidade. Nada podemos falar que não contenha realidade. Senão nós seremos religiosos apenas, fariseus. Irmãos, se isso é verdade com relação a todos os aspectos da nossa vida, muito mais com relação à celebração daquilo que o Senhor instituiu na sua igreja com um significado especial, porque falam da nossa própria relação com Ele. E o que Ele instituiu com significado então tão específico da nossa relação com Ele, da própria realidade dele em nós, são o batismo e a ceia do Senhor. Apenas os dois. O Senhor os instituiu para nos falar algo tremendo a respeito de realidades espirituais. Por exemplo, quanta realidade espiritual há no batismo? Não é o nosso foco de hoje, mas creio que você já tem pensado sobre isso. À medida em que, vez após vez, pela graça do Senhor e pelo seu acréscimo de mais e mais santos, salvos pela sua graça, nós temos então batizado irmãos em nome do Senhor. Quanto da realidade espiritual existe por trás desse ato? Que não é simplesmente um colocar água sobre ou imergir alguém em água, mas a realidade espiritual envolvida nesse ato. Da mesma forma, a mesa do Senhor. Quando entrarmos na outra reunião, como eu disse, em questões específicas, que são só nossas, nós poderemos, com a ajuda do Senhor, conjugar o que eu pretendo colocar hoje com o que eu pretendo colocar quarta-feira. Para quem sabe o Senhor nos ajudar então a ver, penso eu, quão débeis nós temos sido, de modo geral, no que toca à realidade espiritual. E quanta necessidade há de nós focarmos adequadamente a mesa do Senhor. Irmãos, o Senhor, quando partiu o pão na noite em que Ele foi traído, Ele visou muito mais do que trazer aos olhos dos discípulos símbolos. Essa palavrinha símbolo, na seu significado original, ela é de raiz, de origem grega, simbalém, significa reunir. E o sentido é você reunir duas coisas que sem o símbolo elas estariam separadas. Então, quando você vê o símbolo, como por exemplo uma grafia qualquer, um logotipo de qualquer empresa, você então associa aquele logotipo, aquela marca à empresa. Então, através daquele símbolo, você tem a união de duas ideias, né? Que então estariam separadas. Esse é o significado de um símbolo. Mas na mesa do Senhor, nós temos muito mais do que símbolo. Quando nós olhamos o pão, nós não temos apenas símbolo. E quando nós tomamos o cálice, nós não temos apenas símbolo. Nós estamos tocando realidade espiritual. Como já citei um exemplo, repetindo o que um irmão entre nós há pouco tempo também citou, se você tocar a bandeira do Brasil lá em território alemão, você não estará no Brasil. Você estará tocando o símbolo nacional, mas você estará em território alemão. Diferente com relação à mesa do Senhor. Nós não estamos tocando apenas símbolos.
nós estamos tocando realidades espirituais. E de imediato eu queria colocar para você, que para quem sabe desimpedir, com a ajuda do Senhor, qualquer confusão no teu coração com relação a esse assunto da realidade espiritual, que se a mesa do Senhor fosse apenas símbolo, o pão e o vinho não teriam, nessa celebração, condições nenhuma de produzir nem a edificação e nem a ruína daqueles que o tocam. Mas o ensino de 1 Coríntios 11 é exatamente esse. Que esses elementos podem produzir a edificação ou a ruína daqueles que o tocam. Não porque ali está o corpo e o sangue de Cristo, porque isso é transubstanciação. Esse é um ensino incorreto, porque o corpo do Senhor Jesus e o seu precioso sangue, ele está diante da glória de Deus o Pai, apresentados a ele. O nosso Senhor, assim como ali no propiciatório, o sumo sacerdote entrava com o sangue para aspergir sobre o propiciatório, sobre a arca, assim o nosso Senhor, segundo o ensino de Hebreus, ele entrou eternamente no Santo dos Santos, que é a presença imediata de Deus, da sua glória, Deus na sua glória, na sua santidade, o Filho encarnado e agora ressuscitado, que passou pela morte, ele adentrou a presença de Deus, da glória de Deus, com o seu precioso sangue, com as virtudes da sua morte. Então esse sangue foi aspergido no verdadeiro propiciatório. O livro de Hebreus ensina que o tabernáculo ele é figura das coisas celestes. Você se lembra? Então o sangue de Jesus foi aspergido no verdadeiro propiciatório, que é a presença de Deus. Então lá está o nosso Senhor, e não aqui em uma mesa. Mas nós temos que tomar cuidado em não reduzirmos a mesa do Senhor, já que realmente não cremos na transubstanciação, em que aqueles elementos se transformam no corpo de Cristo. Isso não é uma verdade. Mas também não cremos que aqueles elementos são apenas símbolos, porque eles não são. Porque símbolos não têm poder de nos atingir. Mas 1 Coríntios 11, Paulo diz que aquele que come e bebe do pão e do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele prossegue dizendo assim, é por isso, escrevendo aos Coríntios, que há entre vocês não poucos, fracos, doentes e alguns que já morreram. O Senhor, de alguma maneira, tinha executado juízo sobre a igreja de Corinto, porque estava transformando a ceia do Senhor numa refeição até mesmo de licenciosidade, de libertinagem, até de embriaguez, como Paulo muito bem disse lá no seu capítulo 11. E eles estavam sendo tocados em juízo pelo Senhor, porque estavam tocando uma realidade espiritual de forma inadequada. Então, os irmãos vejam que o ensino bíblico a respeito da realidade espiritual, ele tem muito conteúdo. Não é uma imaginação da cabeça de alguns. É o próprio ensino da palavra, se você quiser ver com detalhes, lá em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz, é por esta razão que há entre vós fracos, doentes, e não poucos que já morreram. Então, irmãos, por trás da mesa do Senhor, há uma realidade espiritual. Nós iremos chegar nisso. Talvez seja necessário um pouco mais de tempo na outra reunião para procurarmos abordar mais esse assunto da realidade e aí entrarmos nas questões específicas nossas, como eu então já disse aos irmãos. Nós vamos seguir hoje até onde o tempo permitir. Mas eu queria focar com os irmãos 3 pontos, então, para nós podermos dividir de forma didática esse assunto da mesa do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos deixar aqui o primeiro para o último. Eu queria falar sobre a realidade espiritual que a mesa do Senhor envolve, mas nós vamos deixar isso por último. O último aspecto, propositadamente. Mas na nossa divisão, eu creio que esse é o primeiro aspecto. A realidade espiritual na mesa do Senhor, sem a qual ela não é nada. Ela é uma observância religiosa, ritualística, morta, com a qual não faz a menor diferença se você está presente ou ausente, e não faz a menor diferença se você come aquele pão ou bebe aquele cálice. Aquilo é inócuo para você. Mas não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é que você é atingido, se você participa desses elementos, você é atingido para a sua edificação ou para a sua ruína.
Nós iremos então chegar lá, na realidade espiritual. Esse é o primeiro aspecto da mesa do Senhor que nós precisamos abordar. O segundo aspecto, a mesa do Senhor fala do testemunho da sua morte. E por isso então, os assuntos estão interligados, os três que eu vou abordar aqui. É por isso que a mesa do Senhor contém realidade espiritual, é exatamente por isso. Porque um dos seus aspectos é que ela toca o testemunho da morte do Senhor. E a morte do Senhor é uma realidade espiritual. A morte do Senhor não é um símbolo, né? Ele não morreu uma morte aparente, ele morreu uma morte real. Então, quando nós celebramos a morte do Senhor através desses símbolos, nós estamos tocando na realidade espiritual da morte do Senhor. E quando chegarmos lá, no final, aqui na divisão que estabelecemos, nós vamos ver como isso tem poder de nos influenciar. Então, esse seria o segundo aspecto. A mesa do Senhor é testemunho da morte do Senhor. É claro, irmão, que sem a ressurreição nós não seríamos salvos. Nós não poderíamos ser justificados se Cristo não tivesse sido ressuscitado, se ele tivesse sido retido pela morte. Mas nós precisamos ver que, em primeiro lugar, a mesa do Senhor, ela testifica a respeito da morte, porque a ressurreição, ela se segue como um ato do poder de Deus e da glória de Deus relativa ao Deus Filho encarnado, ao homem Jesus, como estando então literalmente em carne, tendo assumido um corpo humano e uma carne humana. Então por isso a morte do Senhor é tão significativa. Quantas formas de heresias, de ensinos distorcidos na igreja primitiva, que rodearam a igreja nos seus primórdios, procuraram atentar contra a encarnação do Senhor. Quantas vezes já falei isso aqui? Por quê? Porque aquele que não é verdadeiramente carne não pode morrer. Um espírito não pode morrer, um fantasma não pode morrer. Alguém que tem uma aparência humana de qualquer forma que seja, mas que não seja homem de osso, carne e sangue, não pode morrer. E se ele não pode morrer, não pode nos salvar. Nós precisamos de um mediador 100% humano, assim como 100% divino. Então, os irmãos, observem que no texto de 1 Coríntios 11, o verso 26, voltem suas Bíblias, por favor, lá. 1 Coríntios 11, 26, Paulo é enfático com relação a essa expressão morte do Senhor. Veja que ele não se preocupa aqui nesse texto em falar de ressurreição. Você não encontra a palavra ressurreição aqui. Ela está implícita no final do verso 26, quando ele diz até que ele venha. Ora, se ele não tivesse ressuscitado, como ele podia vir? Como ele podia voltar? Né? É porque ele ressuscitou que ele voltará. Versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas veja que o foco de Paulo aqui é a respeito da morte. Celebrais, anunciais a morte do Senhor. Irmão, no capítulo 15, volte lá, por favor, capítulo 15 de 1 Coríntios. Os irmãos vão ver a mesma ênfase. Paulo está falando sobre o Evangelho, está lá no versículo 1, o Evangelho que eu vos anunciei. Ele diz que por esse Evangelho nós somos salvos, no versículo 2, né? Se nele nós perseveramos. Ele diz que há um tipo de fé, aqui entre aspas, que é uma fé em vão. Veja que interessante essa expressão do verso 2, finalzinho. A menos que tenhais crido em vão. Irmão, você sabe o que é crer em vão? Crer em vão é você dar um assentimento ou reconhecer como verdadeiros os fatos a respeito da pessoa do Senhor Jesus, mas sem realmente tocar nele, sem realmente confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Isso é crer em vão. É você estar convencido intelectualmente, mas não convertido no coração. Crido em vão. Você sabe que o Jesus histórico foi uma realidade. Talvez você saiba que ele realmente é único, ele é o Filho de Deus, mas você não tem comunhão pessoal com ele. Mas sua vida não é regida por ele. Mas o seu espírito ainda não ora, Abba, Pai. Mas você não recebeu ainda o espírito de adoção, como diz Romanos 8, baseado no qual você clama, Abba, Pai. Então não há uma relação pessoal com o Senhor, isso é crer em vão. Porque não há fé intelectual. A fé, ela atinge todo o nosso coração. Nosso espírito, vontade, intelecto, emoções, tudo. Até mesmo o nosso corpo recebe os benefícios de nossa fé.
né? Então, irmão, no versículo 3, Paulo vai falar sobre esse evangelho e ele diz assim, antes de tudo. Ele aponta então para o fundamento. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Primeira expressão, Cristo. Quanto conteúdo existe dentro dessa palavrinha? Cristo. Esse Cristo é o mesmo que desde os tempos eternos está com Deus, porque é Deus. É Deus e está junto a Deus. É a segunda pessoa da triunidade, então do único Deus. Cristo, esse Cristo que estava com o Pai desde a eternidade, por meio dele foram feitas todas as coisas. Esse Cristo, ele mesmo, morreu. Mas como esse Cristo pode morrer se ele é eterno? É porque então ele se fez carne, ele assumiu a natureza humana. Veja a importância, irmão, dos fundamentos que eu já tenho tocado junto com os irmãos. Da Trindade, a encarnação, a expiação, né? Ou a propiciação. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vejam o foco na morte. Irmãos, quando nós estamos partindo o pão, nós estamos celebrando a morte do Senhor. Vamos procurar ser bem objetivos e até onde for possível, rápidos nesse primeiro ponto. Qual o sentido da celebração da morte do Senhor? Irmão, que o Senhor nos ajude para que em todas as celebrações vindouras, em torno da sua mesa, nós estejamos ganhando mais realidade desse primeiro aspecto. Celebrarmos a morte do Senhor significa muito. Significa que nós nunca morreremos, porque Ele já morreu. Há um versículo até mesmo no Velho Testamento, antes do Senhor Jesus ter se revelado em carne, é claro, é o Velho Testamento, lá no Salmo, que diz assim que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque mesmo aqueles santos do Velho Testamento, eles estavam guardados para a redenção em Cristo, porque sangue de bodes e de novilhos não pode perdoar pecados, como ensina o livro de Hebreus. Então aqueles santos do Velho Testamento tiveram redenção em Cristo, e não nos novilhos e nos bodes que eles ofereceram. Mas aquele era uma figura, até que veio a realidade que é Cristo, para o qual João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que linda a visão de João, não é? Então o livro de Romanos, capítulo 3, ensina que todos aqueles pecados cometidos anteriormente, Romanos 3, verso 21 em diante, eles estavam como que guardados, para que então em Cristo todos aqueles pecados fossem julgados. Quando ele então assumiu o devido salário do pecado e a ira de Deus sobre o pecado no seu próprio corpo. Romanos 8 diz que Deus condenou em Cristo, na sua carne, o pecado. E ali a palavra está no singular. Porque se refere ao pecado, então, como um princípio. O pecado foi julgado em Cristo, seja dos santos do Velho Testamento, seja dos santos do Novo Testamento. De todos nós. Não é? Então, os irmãos, vejam a importância da morte de Cristo, o significado. Então, irmãos, nós precisamos ter, mesmo que panoramicamente, um entendimento, uma visão do significado dessa morte. É muito mais do que você passar por essa mesa, tomar o pão, tomar o cálice. Quanto nós precisamos orar ao Senhor para que abra nossos olhos. Irmão, existem coisas que nós fazemos na vida da igreja que são, digamos que mais leves, embora sejam tudo que concerne à vida e ao viver da igreja, ao reunir da igreja, se feitos adequadamente para a glória do Senhor, são importantes, não é? Tudo tem realidade espiritual. Adoração, louvor, o partilhar da palavra, não é? O pastoreio, a exortação mútua e etc. Mas, irmãos, essas duas realidades, elas foram separadas de tudo isso. Celebrar a mesa do Senhor é mais do que pregar a palavra. Ser batizado para dentro de Cristo e do corpo de Cristo é mais do que tocar um irmão de qualquer outra forma. Você tocar algum irmão para a sua edificação de qualquer outra forma é porque o Senhor nos incluiu nesse corpo, que o batismo tipifica. Então essas realidades chamadas o batismo para dentro da pessoa do Deus triuno, em nome de Cristo, e a mesa do Senhor que nós celebramos vez após vez, eles são especiais, porque eles tocam os verdadeiros fundamentos da nossa fé. Então, irmão, eu quero
tomar uma dedução lógica agora, consequente. O Senhor reservou algo significativamente especial para essas duas celebrações. Nós temos que concluir isso. Há uma realidade espiritual dentro delas, não gosto muito de dizer por trás delas, mas é melhor dentro delas, que nos toca profundamente, tanto no batismo quanto com relação à ceia. Nós vamos chegar lá e procurar destrinchar isso. Mas por enquanto basta você ver que a ênfase dessa mesa que nós então celebramos é a morte do Senhor. Por que esse peso na morte? Porque, irmão, na morte do Senhor Jesus foi colocado tudo que é contrário a Deus. Por isso que Paulo, em tantos textos, ele fala sobre a mesa do Senhor, não é? Direto ou indiretamente. É por isso que lá no capítulo 5 de Coríntios, ele fala dessa celebração, por exemplo, como aquela festa comparada à libertação do povo do cativeiro do Egito. Lá no cativeiro do Egito, se você conhece a história, você sabe, lá é muito claro, porque é uma figura da morte do nosso Senhor, aquele cordeirinho que foi morto, aquele sangue recolhido na bacia, parte do sangue, passado do lado de fora da porta, não é assim? Aquela simbologia, ali você tem um cordeiro tipificado, o próprio Cristo. Então, se você colher alguma coisa daquela cerimônia, você vai ver quanta realidade espiritual há na morte de Cristo. Você vai ver que aquele sangue nos colocou debaixo de proteção. Então, quando você confessa o nome do Senhor, quando você bebe desse cálice, o Senhor usou palavras, irmãos, extremamente cheias de realidade, quando Ele se remontou no seu coração a essa celebração. Antes dela acontecer, é claro, porque Ele ainda estava vivo, Ele estava em carne. Em João capítulo 6. Ele usou palavras que para os ouvidos ali mais desavisados, que não tocavam realidade espiritual, foram até absurdas. Porque o Senhor falou assim, quem comer a minha carne. Ele não falou assim, quem comer alguma coisa que é apenas símbolo. Mas eu também não estou ensinando transubstanciação. Quero deixar isso muito claro. Você quando come o pão, você não está comendo o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo está entronizado em glória. Quando você bebe o cálice, você não está bebendo o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo está aspergido diante do Santo dos Santos da presença de Deus. Mas, irmão, se você crê no Senhor Jesus, então também você não está só se apropriando de vinho e de pão. Porque o que coloca você entre o vinho e o pão é a fé. Mas não é fé na fé, como ensinam tantos por aí. Porque a fé em si mesmo não tem poder de nada. Né? Ela não tem valor em si mesma, mas é a fé nele, no Senhor Jesus. Então você crê que aquilo que Ele estabeleceu não foi você, para o fortalecimento da sua fé, você então está praticando através da participação naqueles elementos. É por isso que Paulo ensina em Coríntios 11 que a ceia deveria ser ordenada com sentido adequado, discernir o corpo. E eu vou chegar lá agora mesmo e mostrar como que isso tem dois aspectos. É o corpo de Cristo literal, o corpo de Cristo literal, que foi partido por nós na cruz, o corpo dele, e é o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, o chamado corpo místico de Cristo. Esse corpo que somos nós, muitos membros fazendo um só corpo, não é? Então a mesa toca nesses dois testemunhos. São os dois pontos que eu disse para os irmãos que ia abordar aqui. Então, irmão, se você olhar lá no Êxodo, naquela simbologia, você vai ver quanta realidade espiritual há nesse primeiro aspecto da mesa do Senhor que eu queria enfatizar. Primeiro lugar, é o testemunho da morte do Senhor. É o testemunho da morte do Senhor. O que nós vemos na morte do Senhor tipificada? Lá em Êxodo 12, por aquele cordeirinho. O sangue era passado do lado de fora. Aqueles que criam, eles estavam debaixo de proteção. Irmão, agora eu quero te perguntar então uma coisa. Eles tocaram realidade espiritual de juízo e realidade espiritual de libertação. Foi assim ou não foi? O anjo que passou lá fora na porta era só uma sombra? Ou foi um anjo destruidor real? Os primogênitos morreram só em sombra? Ou os primogênitos morreram realmente? Os judeus foram salvos segundo a ordenação de Deus só na figura de linguagem? Ou foram salvos literalmente? Eles tocaram realidade espiritual. Agora, irmão, aquele sangue que foi passado do lado de fora era o sangue de animal. Ainda continuou sendo o sangue de animal. Não era o sangue de Cristo. Era sangue de animal. Mas, irmãos, estão vendo como o Senhor faz as coisas?
Você vê que envolvia um ato de fé. Eles atestarem como verdadeira a palavra de Deus, matarem o seu animalzinho, recolher aquele sangue, uma parte do sangue na bacia, passarem do lado de fora da porta e experimentarem a realidade espiritual da libertação. E se algum israelita não tivesse passado o sangue pelo lado de fora, o que aconteceria com o filho dele? Tocaria a realidade espiritual da morte. Você consegue ver, irmão? Onde está o poder? No sangue do cordeirinho lá do lado de fora? O poder está lá naquele sangue? O poder está na palavra que Deus atestou, que ganhou lugar no coração daqueles que creram e na obediência que eles prestaram pela fé ao que o Senhor falou. Por que pela fé? Porque não tinha acontecido ainda. Não é? Um anjo não tinha passado. Então aqueles que creram passaram sangue pelo lado de fora. Da mesma maneira, aqueles que creem participam da mesa do Senhor e recolhem a realidade espiritual. Aqueles que não creem ou não participam da mesa do Senhor, e aquilo é inócuo com relação a eles, porque eles não participam, não é? Então eles deixam de receber muito da graça do Senhor, da própria vida do Senhor. Eu gostaria de enfatizar isso de novo, da vida dele sim, através da sua obediência pela fé, de participar dos elementos. Você está participando de algo da vida do Senhor pela graça, que aqueles que não tomam não participam. Então você está sendo mais fortalecido, edificado, robustecido no seu homem interior do que os que não participam. Mas aqueles que não participam, então, estão inócuos com relação à mesa. Agora, aqueles que participam sem discernir o corpo, tocaram a realidade de forma incorreta. E como tocaram a realidade de forma incorreta, vão colher os malefícios. Fracos, doentes e não poucos que já morreram. São as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11. Irmão, que o Senhor te ajude a ver um pouco mais. Quando o diabo não consegue roubar uma verdade da igreja, tantas vezes tenho dito, ou ele coloca para você de uma tal forma que você mistifique aquelas verdades, leve a verdade a uma mistificação, ou então ele coloca de uma tal forma que você leve a verdade a uma literalização. E você vai perder das duas formas. Não tem mistificação na mesa do Senhor, mas também não tem literalização. Não é o corpo dele, porque o corpo dele está nos céus. Não é o sangue dele, porque o sangue dele está apresentado diante de Deus. Não é como o catolicismo romano ensina. Isso não é uma doutrina bíblica, isso não tem base bíblica. Mas, irmão, não é nenhum nem outro. É um intermediário. Quando você obedece, quando pela fé e discernindo o corpo, você pega aquele elemento e você come dele, você pela fé está robustecendo o significado da aliança do Senhor Jesus com a sua alma individual, com a sua pessoa individual. Você crê nisso? Se você não crê, por que você toma a ceia? Não significa nada nela mesma. Então que o Senhor nos ajude a ver a realidade espiritual. O poder não estava no sangue do cordeirinho, porque ainda é sangue de animal, de cordeirinho, mas o poder está na obediência da fé. E aqueles, então, que praticaram a obediência da fé, colheram o quê? Realidade espiritual da libertação. Você vê como é claro, irmão? Se você pratica a obediência da fé, discernindo o corpo e come o pão, você vai tocar a realidade espiritual da vida de Cristo. O seu homem interior vai ser robustecido e fortalecido. E quando eu chegar na parte de realidade espiritual, você vai ver quais são as coisas que são seladas no nosso coração quando nós participamos da mesa do Senhor. A Bíblia tem ensino sobre isso. Algumas coisas são significadas na mesa e algumas coisas são seladas. Uma depende da outra. As realidades são significadas e seladas, não simbolizadas. As palavras são muito semelhantes, mas são diferentes. As realidades da mesa do Senhor são significadas, não são simbolizadas, elas têm significado e elas são seladas. Quem participa experimenta o selo. Quem não participa não experimenta o selo. Assim como aquele que disser, não, Deus falou, mas vamos esperar para ver. O que acontece? Ele iria tocar a realidade espiritual da morte. Ele ia perder o seu primogênito. Porque ele não obedeceu pela fé à palavra do Senhor. Antes que tudo acontecesse. Então quando o Senhor falou sobre isso em João 6, ele falou assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Está vendo a vida aí? A vida? Porque aquele que bebe do meu sangue, come da minha carne, esse permanece em mim e eu nele. Está vendo? Esse é um dos aspectos da realidade espiritual. Quando chegarmos lá, vamos tocar. O Senhor sela em você algo que se chama pertencimento. Sabe por que às vezes, irmão, nós podemos não experimentar? Porque o seu coração se distrai. Às vezes se distrai até com você mesmo. Às vezes se distrai com a irmandade. Você fica mais preocupado em dar abraço nos irmãos do que em tocar a realidade do Senhor. Então você deixa de ter realidades seladas. Porque você passa a se exteriorizar demais. A mesa do Senhor nos traz realidades significadas e realidades seladas. Queria que você pensasse sobre isso. Quando chegarmos lá, vou procurar explicar isso melhor. Então, irmão, primeiro ponto. A mesa do Senhor testemunha a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E por que isso é importante? Já falei alguma coisa, vou falar mais. Porque na morte do Senhor, Deus colocou tudo o que é antagônico a Ele. Na morte do Senhor, Ele colocou você inteiro, porque você inteiro era antagônico a Ele. Então a Bíblia ensina em Romanos 6 que quando Ele morreu, nós também morremos. E Ele nos fez agora em Cristo o quê? Um novo homem. E agora o cristão tem duas naturezas. Uma que é de Cristo, é o próprio Cristo nele. E outra que vem desde o seu nascimento. E as duas naturezas lutam uma contra a outra. Só que, se você permanece em Cristo, essa outra natureza, ela simplesmente não pode fazer nada mais com você. Ela não pode falar assim, vamos lá, meu escravo. Lembra dos tempos antigos? Não é? Vamos lá agora, agora nós vamos fazer isso aqui. Vem cá. Não é? E você simplesmente vai como um cachorro amarrado na coleira. Porque você era o velho homem, escravo do pecado. Como Paulo ensina em Romanos 6. Mas agora acabou. Acabou porque quando Cristo morreu, Ele rompeu a coleira. Agora o velho homem te chama, mas algo em você pode não responder. Ou pode responder. Porque você ainda tem uma velha natureza. Por isso que o Senhor falou assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Mas em mim, tudo podeis fazer. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Nos habilitou completamente, né? Plenamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar privação, posso passar abundância, não é? Posso ser humilhado, posso ser louvado. Nada disso vai ter importância para mim, né? Porque eu estou escondido em Cristo. Aprendi a vida oculta nele. Então foi isso que o Senhor fez, o que Deus fez na cruz do Calvário, na pessoa do Filho. Ele nos incluiu. Então quando Ele morreu, nós morremos. Irmão, nós precisamos ver. Que o Senhor nos ajude quando celebrarmos a mesa do Senhor vez após vez, daqui por diante. O Senhor está nos conduzindo, como eu falei, de uma outra maneira. A mesa do Senhor como estando no centro e não no apêndice, na periferia. A mesa do Senhor ser para nós não um parêntese no meio da reunião, mas o foco. Então que o Senhor nos ajude você a tocar a realidade espiritual. Que o Senhor ajude você a tocar a realidade dele acima da realidade da igreja. A realidade da igreja como consequente da realidade dele. Que o Senhor ajude você a não se distrair. Que o Senhor ajude você a ter um espírito focado na própria pessoa dele. Que seja para você um momento de adoração e de gratidão. Eu quero procurar ajudar você com a palavra. Esse é meu serviço na igreja. Então eu quero procurar ajudar você com a palavra nesse momento. Para que você, quem sabe, nessa hora, possa estar rememorando a palavra. Quando nós falarmos sobre as realidades seladas. Peça ao Senhor, ao celebrar, que Ele esteja selando e recelando as verdades que nós vamos compartilhar no seu coração. Porque a mesa tem essa finalidade, ela visa selar algo no seu coração. Então, irmão, aquele sangue do cordeirinho ainda era sangue de cordeirinho. Mas a obediência da fé fazia toda a diferença. Pela obediência da fé, eles tocavam realidade espiritual. Eu queria que você guardasse isso no seu coração para você pensar. Quando você participa da mesa, você está obedecendo pela fé. Por que eu estou acrescentando pela fé? Porque você pode obedecer sem fé. Você pode obedecer religiosamente. Você pode obedecer porque todos obedecem. Mas se você obedece pela fé, você sabe o que está fazendo. Você pertence a esse Senhor que está ali então
retratado naqueles elementos, cheios de significado espiritual. Ele estabeleceu um meio que você pode tocá-lo. Não é a graça é Ele. A graça é Cristo. A graça não é a mesa, mas a mesa é um meio de você tocar a graça. Sem meio você não toca. Você vê, irmão? Você vê como nós protestantes perdemos muito o significado disso? Por causa dos católicos terem ido pelo outro lado? Por causa dos católicos, ou aquele sacerdote que representa os outros, tomar aquele vinho, o vinho que só ele toma, né? O vinho que é para todos, só ele toma, e usar aquele pão que é para todos e repartir, e quando ele consagra aquele pão, ele levanta aquele pão e se ajoelha diante daquele pão. Por que ele se ajoelha diante daquele pão? Porque para ele, naquele pão está Cristo, está o corpo de Cristo. Então ele reverencia aquele pão. Nós não reverenciamos o pão, porque Cristo não está no pão. Mas nós sabemos que ele é um meio de graça, através do qual, pela fé, nós tocamos de uma forma diferenciada. Irmão, pense nas palavras que então o Senhor tem me orientado aqui a liberar com muito cuidado, porque eu creio que as palavras são muito importantes e têm que ser usadas com muito cuidado. Tem poder para edificar ou destruir. Então, eu estou dizendo aos irmãos que através da mesa do Senhor você está tendo um instrumento para tocar na vida de Deus de forma diferenciada, de forma especial, de uma forma que você não toca por outras maneiras. A oração é um meio de graça, reunir é um meio de graça, adorar é um meio de graça, compartilhar a palavra é um meio de graça, mas você toca o Senhor no batismo e na mesa dele de uma forma diferenciada, porque Ele estabeleceu assim. Ele disse que é para nós celebrarmos desta forma. E veja que ele usou uma cerimônia de comer e de beber, porque nós vamos chegar lá, quando falarmos das realidades seladas. Porque ele está nos mostrando que isso é algo de uma comunhão muito pessoal. Ele está mostrando que assim como o pão entra na sua boca, ele entra no seu espírito. Ele fortifica teu homem interior. Paulo orou assim pelos Efésios. Ele falou assim, que vós sejais fortalecidos com poder no homem interior. Você lembra? Efésios 3. Então, quando você está participando na mesa do Senhor, não como um ritualista, mas como alguém que obedece pela fé, e não porque os outros estão fazendo a fila, você entrou na fila, não é? Não. Mas porque você está praticando um ato de fé, você crê nele, foi ele que te salvou, não é? Então, você está tocando a realidade espiritual, sim, através daqueles elementos. Assim como você mastiga aquele pão, ingere aquele pão vai ser absorvido lá no seu interior e vai se transformar em substâncias que vão ser força para a sua própria vida pessoal, física. Da mesma maneira, espiritualmente, irmão, não há diferença. Você precisa rever os seus conceitos sobre a mesa do Senhor, para que você não fique aquém disso. E também não vá além disso, e mistifique a mesa do Senhor, como eu já falei. Mas eu creio que o nosso erro aqui não é ir além, é ficar aquém. É ver só símbolos. Não são símbolos. Estamos tocando realidade espiritual. Você obedece pela fé. Foi o Senhor quem falou, come. E aquele que comer minha carne tem vida. Bebe. E aquele que beber o meu sangue tem vida. E nós vamos ver quais realidades mais são seladas naqueles que participam. É por isso que é um erro, irmão. É um erro e uma ofensa ao Espírito Santo você não participar da mesa do Senhor. Porque você está chamando de inócuo aquilo que ele diz que tem realidade espiritual para você. E realidade espiritual especial. Porque foi ele que estabeleceu. Assim como o batismo. Você vê a importância? Então, irmão, a mesa fala da morte. Porque o Senhor colocou, Deus incluiu na morte de Cristo tudo que era antagônico a Ele mesmo. Ele incluiu você mesmo, sua pessoa inteira, como já falei. Ele incluiu teus pecados. Teus pecados te preocupam? Os pecados do passado? É porque você não crê adequadamente. Porque se você cresce adequadamente, nenhum deles te perturbaria. Porque existe um abismo eterno entre você e os seus pecados de outrora. Eles foram tratados absolutamente por Cristo na cruz do Calvário. Não é? Então, irmão, quanta separação essa morte do Senhor realizou para com as nossas vidas. O mundo te perturba, sim, o mundo é atraente. O mundo nos seduz de muitas maneiras. Mas se você estiver experimentando essa habitação em Cristo,
Se você estiver experimentando o poder da sua morte, você vai poder falar como Paulo em Gálatas. Gálatas 6, no finalzinho de Gálatas, ele fala assim: por meio de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que palavras, irmãos. Os irmãos já pensaram? É como se Paulo estivesse falando assim: olha o mundo, toda essa feira de vaidade brilhante, né, como a bolha de sabão de Eclesiastes. Aquela bolha brilhante, colorida, multicolorida. Paulo disse assim: esse mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Será que Paulo era o único gigante espiritual capaz de falar isso? Claro que não, era um pecador como nós, mas trabalhado pela graça, que conhecia bem o Senhor, andou com Ele, não é? Então Paulo foi conhecendo a realidade espiritual de forma cada vez maior na sua vida. É assim conosco. Então cada vez que você participar da mesa do Senhor, ore sobre isso. Você está participando pela fé, você está rememorando e tornando a absorver, tornando a tocar o valor da realidade espiritual da morte do Senhor, que tem poder de separar você de tudo que não é o Senhor. A conclusão você chega: que a mesa do Senhor, pela fé, sempre essa palavrinha tem que estar no meio, senão ela não é nada. A mesa do Senhor, pela fé, pela obediência da fé, tem poder de fortificar você, para te separar do mundo, da carne, do pecado, de você mesmo, porque você rememora o significado espiritual da morte do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, e na morte do Senhor, Deus colocou tudo que é contrário a Ele. Ele colocou o diabo, a palavra diz que o príncipe do mundo foi julgado na cruz do Calvário, não é assim? Lá em João. Ele colocou a carne, Gálatas diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele colocou o ego, Romanos 6 diz que quando Cristo morreu, nós morremos. Ele colocou os nossos pecados no plural, atos pecaminosos todos. A Bíblia ensina que Ele é a oferta pelas nossas transgressões. Tudo que é contrário a Deus, a nossa condenação, o nosso direito, pela justiça de Deus, a condenação. Esse é o nosso direito legítimo pelo Deus Santo, sermos condenados. Se Deus é justo, Ele deve nos condenar, porque nós somos pecadores. Então essa nossa condenação caiu sobre Ele, o nosso Senhor. Então, irmãos, tudo que era contrário a Deus e a nós foi colocado na cruz de Cristo. É por isso que a morte do Senhor tem tanto significado. E é por isso que é uma tolice tão grande, uma perda de tempo tão grande, nós desenfocarmos a mesa do Senhor e focarmos outra coisa, até mesmo a igreja, até mesmo a comunhão da igreja. Porque a mesa não visa falar da igreja em primeiro lugar. Não é mesa da igreja. Essa celebração se chama mesa do Senhor. Fazer isso em memória de mim. E não da igreja, mas de mim. Então, irmão, esse é o primeiro aspecto importante. Medite um pouco na sua casa. Ore sobre isso, não deixe isso se perder. Pense na figura que eu coloquei para você lá do Egito. Pense que o poder não estava no sangue do cordeiro. Me perdoe por repetir já a terceira vez, mas eu quero deixar isso enfatizado. O poder não estava no sangue do animal do lado de fora da porta. Ainda era sangue de animal. Mas o poder estava na obediência pela fé. E quando houve a obediência pela fé, houve a realidade espiritual da libertação. Se não houvesse a obediência pela fé, não haveria a realidade espiritual da libertação. Então o Senhor proveu um meio para se tocar uma realidade. Da mesma maneira na mesa do Senhor. Ele proveu um meio, pão e vinho, para se tocar uma realidade pela fé. O quê? O corpo e o sangue do Senhor. Perdão de nossos pecados. É o aspecto que o sangue mais enfatiza. Remissão de transgressões, o sangue. Você bebe o sangue, aquilo significa remissão das transgressões. Você come o corpo, o pão, aquilo significa você tem Cristo mesmo como seu sustento, você vive por Ele. Ele é seu sustento, Ele é sua vida. Pão fala de vida, sangue fala de morte. Né? Então, irmão, nós estamos tocando realidade espiritual para o nosso bem ou para o nosso mal. Para a nossa edificação ou para a nossa ruína. Então, que o Senhor nos ajude a caminhar daqui para frente. Eu creio e percebo no meu espírito claramente
que nós estamos vivendo uma nova realidade espiritual com relação a esses assuntos fundamentais, aqui no nosso reunir. Então, que o Senhor nos ajude a trazer a mesa do Senhor para o centro. Esse tem sido o nosso coração. Vez após vez, para o centro. Segundo aspecto que eu gostaria de tocar, ainda de forma bem objetiva, mas levar você a meditar nele. Primeiro aspecto, então, é com relação à morte. Pense sobre isso. O segundo aspecto, a mesa do Senhor é um testemunho, agora sim, do corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, ele é um testemunho do Senhor, da morte do Senhor. Em primeiro lugar. Segundo lugar, ele é um testemunho do corpo de Cristo, que é a igreja. Veja comigo, por favor, lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios 10, 16. Antes de eu ler esse texto, deixa eu colocar em forma de pergunta, para você pensar e responder para você mesmo. Irmão, por que você acha que nesse tempo todo, então, de história da igreja, nós tivemos polos tão opostos, como já falei aqui, a respeito desse assunto? Uns tomam a Bíblia e dizem assim, olha, o Senhor, quando ele partiu o pão, ele não falou assim, este é um símbolo do meu corpo, mas ele disse, isto é o meu corpo. Então literalizaram isso, como já falei, na doutrina da transubstanciação, e dizem que aquele pão se transforma no corpo de Cristo, lá no sacrifício chamado sacrifício da missa. Não é isso? É o nome, sacrifício da missa. Então aquele pão se transforma no corpo. Então uns levaram para esse extremo. E os outros ficaram no extremo de cá, do simbolismo. Não, é o pão, é só o pão, o vinho, nós tomamos lá todo domingo, e passamos, e tomamos. Não é? Então Satanás obteve vitória nos dois lados. Por que você acha que houve brecha para esses dois caminhos? Penso eu, que é porque o assunto da realidade espiritual está envolvido. O assunto está envolvido. Só que alguns pegaram o assunto da realidade espiritual e literalizaram. Outros pegaram o assunto da realidade espiritual e banalizaram. Os dois estão errados. Os que literalizaram e os que banalizaram. Mas o fato é que há realidade espiritual. Quando o Senhor Jesus falou, usando as mesmas expressões, com o mesmo peso que ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, quando ele foi instituir a sua mesa, com o mesmo enfoque ele falou, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas o Senhor não é uma porta. Ele falou, eu sou o pão da vida, mas ele também não é um pão, ele é um homem, não é? Então, da mesma maneira, ele usou essa linguagem, isto é o meu corpo, mas ele não está dizendo que o corpo dele, a partir dali, está dentro daquele pão. Ele está dizendo que aqueles que crescem nele, poderiam tocá-lo na sua realidade espiritual através daquilo que ele iria instituir. É isso, irmão, que é chamado meio de graça. Por isso nós reunimos, nós adoramos, oramos, lemos a Bíblia, não é? São meios de graça. Mas então, como eu falei, esses dois meios chamados batismo e ceia do Senhor, eles são especiais, porque eles foram instituídos para o Senhor, para o nosso profundo fortalecimento e para tocarmos profunda realidade espiritual. Maravilhoso, não é? O seu homem interior pode ser ricamente fortalecido se você obedece pela fé, discerne o corpo de Cristo e participa da mesa do Senhor. Você vai ter realidades no seu coração seladas, como aquele bate-estaca. Cada vez que você toma, cada vez que você participa, não é um ritual morto, se fosse de nada valeria, então você vai tendo aquelas verdades aprofundadas no teu espírito. Eu sou dele, ele é meu. Eu participo da sua vida. Ele me redimiu pelo seu amor. Ele pagou o preço devido pelos meus pecados. Eu sou eternamente dele. Ele me supriu com toda a sua vida. Ele me libertou de tudo aquilo que é antagônico a ele. Você vai tendo essas mesmas verdades aprofundadas no seu coração cada vez que você toca a realidade espiritual. Foi por isso que o Senhor nos mandou repetir essa celebração vez após vez até que ele venha. Um ritual não teria a necessidade de ser assim. É morto, é vazio. Celebrar uma vez ou 1000 vezes é a mesma coisa. Mas o Senhor mandou celebrar vez após vez, porque ele sabe que pela fé, pela obediência da fé, nós ganharíamos mais realidade espiritual. Nós seríamos mais fortalecidos no nosso homem interior. Nós tocaríamos mais do nosso Cristo através da mesa.
do que Ele é. Então, irmãos, é isso que precisamos ver. O segundo aspecto, então, o primeiro é o testemunho da morte do Senhor. O segundo é o testemunho do corpo de Cristo. Olha lá o texto de 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos. O sentido aqui é claro, nós consideramos bendito. Não somos nós que abençoamos esse cálice. Cuidado com essa palavra abençoar na Bíblia. O único que abençoa é Deus, nós não abençoamos nada, né? O abençoar aqui significa considerar bendito. Você quando toma aquele cálice, aquilo lá não é uma mesa humana, aquilo lá não é um ato humano. Nós reconhecemos que a mesa foi uma instituição do Senhor. Então, através daquela mesa, nós estamos tocando ao Senhor. Foi Ele quem é o anfitrião. Foi Ele quem preparou a ceia, você se lembra? Foi Ele quem escolheu o lugar, o cenáculo. Foi Ele quem chamou os discípulos. Foi Ele que lavou os pés, pôs eles para dentro, foi Ele que fez tudo. Ele que partiu o pão, Ele que deu graças. Não foi assim? A única coisa que eles tinham que fazer na mesa era comer. O Senhor fez tudo. Não é? Da mesma forma, quando celebramos a mesa do Senhor, você tem que deixar de ver as pessoas. Você precisa ver só o Senhor. Foi Ele que te chamou, Ele que te redimiu, Ele quem partiu o pão, Ele quem nos deu esta forma desses elementos para poder nos lembrar da realidade espiritual e tocar nela, não só lembrar. Não é só memorial. Memorial é muito pouco. Memorial tem muitos aí, muita praça, né? Você olha o memorial lá, você lembra do fulano que morreu. Isso é memorial. Você olha a estátua da praça e fala, nossa, esse foi um benfeitor da nossa cidade. A mesa não é memorial. É mais do que memorial. Você está tocando o próprio benfeitor. Porque o nosso benfeitor não está morto. O nosso benfeitor está vivo. E a palavra diz que Ele está vivo entre nós. A palavra diz que Ele habita e anda entre os que o amam, os que creem nele, os que o temem. Ele disse para os seus discípulos que Ele estaria com eles todos os dias, até a consumação do século. Né? Memorial é para morto. Nós celebramos a morte do Senhor tocando através dos próprios elementos, porque cremos nele. É muito mais, irmão, do que normalmente pensamos. Então, o cálice da bênção que abençoamos, ou que consideramos bendito, porque é graça do Senhor para nós, é bendito, né? Não é a comunhão. Olha que lindas palavras, irmão. Paulo está dizendo para os coríntios, veja bem que não é símbolo, que não é memorial, não é? Paulo está dizendo que é comunhão. Então, irmão, veja, por causa da dificuldade de compreensão, a igreja caiu para os extremos. Ou ela literalizou, ou ela banalizou. Eu creio que o Senhor deseja que nós voltemos para a realidade espiritual. É a comunhão do sangue de Cristo. Embora aquele não seja o sangue, mas é a comunhão porque cremos nele, porque Ele vive e está entre nós. Então Ele pode ser absorvido, tocado. As realidades dele podem ser seladas no nosso coração pelo participar da mesa. Se você não ver assim, você está banalizando a mesa do Senhor e tornando a mesa vazia, né? O cálice da bênção que nós abençoamos ou que nós consideramos bendito, ele pergunta, não é a comunhão do sangue? Então você vê que você não está só tomando vinho, você está participando da comunhão do sangue, porque você crê. Se você tomar um vinho lá na sua casa, você não está participando da comunhão do sangue, não é? Ali é o seu vinho, para o seu desfrute. Mas se você participa da celebração da mesa do Senhor, sim, você está participando da comunhão do sangue. No sentido de você estar fortalecendo em você a virtude que há no sangue. Assim como aquele menino lá no Egito estava sendo salvo do poder do exterminador por causa do sangue que estava do lado de fora. Você vê, irmão? Ele estava experimentando a realidade, estava sendo salvo, liberto da morte. Da mesma forma nós. As realidades são significadas e as realidades são seladas na mesa do Senhor. Não são só significadas, são seladas na medida que você come e bebe. É a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí no verso 17 agora ele vai falar desse segundo aspecto que eu estou procurando enfatizar.
A mesa não só anuncia a morte do Senhor, mas a ceia também fala que nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico, o corpo coletivo, né? O corpo de muitos membros. Então ele vai falar no 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmão, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 30. Eu já disse aos irmãos e vou repetir. Segundo as maiores autoridades no estudo da palavra, e de acordo com os melhores manuscritos do original, esse versículo 30 não termina aqui, como terminou na maioria aí das nossas traduções em português. Esse versículo 30 de Efésios 5 diz assim: porque nós somos membros do seu corpo. E continua assim: da sua carne e dos seus ossos. É muito lindo, porque o pano de fundo por trás desse texto é Gênesis 2. Quando Adão viu aquela mulher que Deus tirou dele mesmo e trouxe para ele, é dele e para ele, assim como a igreja, dele por meio dele para ele. O Senhor tirou dele e devolveu para ele, e quando ele olhou então aquela mulher, ele disse assim: essa é um símbolo. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Irmão, não há unidade orgânica mais significativa do que essa, não é? No sentido do primeiro homem, isso foi tão especial, porque a sua mulher não foi proveniente de você, não é? A sua mulher, literalmente, naturalmente, foi proveniente dos pais dela, mas a mulher de Adão foi diferente. A mulher de Adão não teve pai humano. A mulher de Adão saiu dele mesmo. Então ele pôde olhar para ela e dizer assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É por isso que somente aquele casal serve como tipo estrito, não é? e significativo de Cristo e da igreja. Qualquer outro casal reflete isso de maneira muito mais limitada, mas reflete, pela graça de Deus, como Efésios 5 diz, não é? Mas no caso daquele primeiro homem era tão especial. O pecado ainda não tinha entrado, não é? Então ele tirou aquela parte dele e levou para ele. Dele, por meio dele e para ele. E ele olhou e não podia falar outra coisa. Senão ele olhou aquela e disse: sou eu mesmo, sou eu nela. Ela é o osso dos meus ossos, é carne de minha carne. Essa é a realidade entre Cristo e a igreja. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue. O pão que partimos não é a comunhão do corpo. Você está vendo, irmão? Essa é osso dos meus ossos, é carne na minha carne. Você vê a sua vida cristã assim? Você acha que você é um acréscimo? Você acha? Você acha que você é aí da periferia? No corpo não existe isso. Se você creu no Senhor Jesus, se você confessa a Ele como seu único, suficiente Salvador, você é osso dos ossos dele. Você é carne da carne dele. É porque Ele foi glorificado que você será. É porque Ele tem futuro que você tem. É porque Ele tragou a morte pela vitória que você tragará quando Ele vier. Porque você é osso dos seus ossos e a carne da sua carne. Irmão, eu creio que você sabe que isso é uma realidade espiritual, porque isso é explícito na Bíblia, não é? Tragada foi a morte pela vitória. Quando Ele voltar, o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade, tragado pela vida. Não é assim o ensino de Paulo? E por que você acha que na mesa do Senhor não é assim? Por que você acha que quando você toma aquele cálice é só vinho? Pela obediência da fé, você está sim participando da graça, da vida de Cristo através do vinho. Está participando pela graça do corpo de Cristo através do pão. É muito mais do que nós normalmente pensamos. É isso que o texto de 1 Coríntios 10 diz. É comunhão do sangue, é comunhão do corpo, né? Então, Efésios 5,30 vai nos ajudar. Somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Esse é o testemunho do corpo, como consequência. Irmão, isso fala muito sobre o que eu tenho partilhado, né? A realidade do corpo de Cristo. Por que nós, então, reconhecemos que Deus estabeleceu uma única igreja sobre a face da terra, composta de todos aqueles que genuinamente creem em Cristo? Genuinamente creem.
E as pessoas estão divididas apenas porque a limitação geográfica nos impõe isso. Você não pode reunir com todos os santos sobre a face da terra. Você tem que ter comunhão na sua unidade administrativa, política, a sua cidade, ou a sua aldeia, a sua vila, seu povoado, não é? Mas se você vê o corpo de Cristo, você vê que é impossível você estar dividido dos verdadeiros cristãos junto a você. Você vê que é uma ofensa ao Espírito Santo levantar qualquer outra bandeira que carregue qualquer outro nome que não seja o nome de Cristo. Não é? Você vê que Paulo via assim, e por isso ele exorta os coríntios assim. Que nome que vocês estão levantando aí? O nome de Apolo? O nome de Pedro? O nome de Paulo mesmo? Que doutrina que vocês estão levantando aí? A doutrina reformada? A doutrina arminiana? A doutrina sei lá mais o quê? Não é? Que sistema vocês estão levantando aí de governo? Sistema episcopal? Sistema congregacional? Qualquer coisa dessa é uma afronta ao que o Senhor estabeleceu. Porque fere a única base sobre a qual a igreja deve estar assentada, que é a base do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a única base sobre a qual a igreja está assentada. Não há outra base. Não há forma de governo, não há pessoas, não há doutrinas, não há nada. Há só a base do corpo de Cristo. Aqueles que creem estão dentro, aqueles que não creem estão fora. É só isso. Né? Então, irmão, esse assunto nos ajuda tanto, em tantas esferas, porque ele é um assunto fundamental. Se o Senhor permitir, na próxima reunião, eu quero tocar então em alguns aspectos da realidade espiritual. E então, na segunda parte da reunião, nós vamos falar de alguns princípios, algumas atitudes domésticas que nós vamos tomar aqui com relação à celebração da mesa do Senhor. Irmão, a finalidade é uma só. Nós estamos celebrando a mesa do Senhor há 20 anos, praticamente da mesma forma. E não temos o menor problema com isso, com forma. Porque forma para nós não significa muita coisa. Nós estamos nos enfocando realidade espiritual. E nós cremos que para que nós possamos tocar realidade espiritual de forma mais própria, nós precisamos mexer em algumas coisas relacionadas à celebração da mesa do Senhor. E é isso então que nós vamos fazer, seguindo a direção que o Senhor nos tem dado. Então, peço aos irmãos que nós estejamos juntos, quarta-feira, para estarmos compartilhando a respeito disso. Que o Senhor nos ajude. Dê graça a você. Dê para você desejo de estar meditando nessas coisas. Pense sobre isso, irmão. Não deixe que esse assunto se perca. Vá para casa com ele. Ore sobre isso. Que o Senhor te mostre mais do significado da mesa do Senhor. Do que significa a mesa do Senhor. Do privilégio que você tem de comer esse pão. Como ele diz, quem come e bebe o meu sangue, quem come meu corpo, tem vida em si mesmo. Quem bebe meu sangue, tem vida em si mesmo. Nós estamos tocando vida, realidade espiritual, não ritual, não simbologia, não memória, mais do que isso. Próprio Senhor, através dos elementos pela fé. Através dos elementos pela fé. Não só através dos elementos, mas através dos elementos pela fé. Porque cremos nele. Fé, união com ele. Porque somos dele. Então nós participamos dele. Pelo que ele estabeleceu. Amém. Vamos orar. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, para nos aprofundar na realidade espiritual do reino. Senhor, nós confessamos a Ti como igreja que por tanto tempo nós temos ficado aquém de uma genuína realidade espiritual. Eu confesso a Ti, Senhor, pessoalmente, que me sinto tão responsável diante de Ti e dos irmãos por essa falha, por essa negligência, por essa omissão. Peço a Ti em nome de Jesus que o Senhor me perdoe e peço a Ti que o Senhor nos ajude, nos habilite a crescermos para dentro da realidade espiritual com mais profundidade, significado e beleza. Livra-nos de toda forma de religião e de culto vazio,
ritualístico e morto. Nos ajude a ver-te, Senhor, a tocar-te. Nós desejamos, através da obediência, da fé, experimentarmos o poder da realidade espiritual, Senhor, tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. Nós queremos celebrar a tua mesa como um testemunho diante de ti, diante de anjos, diante de demônios, diante do mundo, de que nós somos teus e de que somos o corpo de Cristo nessa terra. Ó Senhor, nos ajude a entrar mais profundamente na realidade espiritual. Nos abençoa, Senhor, nos toma pela mão e nos conduz a um caminho mais profundo. Nós precisamos e por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E também te agradecemos. Amém, Senhor.